Olá! Boa noite, boa noite. Entrando ao vivo agora, exatamente 19 horas, ao vivo, na nossa live, entrevistando e hoje recebendo ela, Dani Brito, isso mesmo. Uma das lives também mais esperadas, igual de ontem, igual de anteontem. Hoje, ao ritmo da canção Nosso General é Cristo, pela família da Fair Church, ok? Worship. Estamos iniciando o entrevistando de hoje, cumprimentando todos que estão assistindo já a nossa live agora. Tá vendo aí? O que eu tô fazendo aqui? Isso aí. A Júlia Modesto tá ao vivo. Tô indo a Carol Mazon tá aí ao vivo. Daqui a pouco vou mandar o convite para a nossa convidada que vai estar aqui com a gente para a gente poder falar sobre a comunicação entre o médico, equipe, paciente e familiares. Já já a nossa convidada vai entrar para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo. Enquanto isso, vou colocar o tema aqui, tá, gente? Comunicação entre médico, equipe, paciente e familiares. É tão difícil colocar esses temas, esses, publicar e salvar. Vamos ver. Ah, fixar tema. Ok. Fixou. Aí, agora vou receber a nossa convidada que vai entrar para começar a nossa live de hoje. Pessoal, pode encher ela de corações, tá bom? Ela vai entrar já na live, tá? Oi, Dani! Tudo bem? Olá! Boa noite! Boa noite! Boa nuit! Boa Bonsoir! nuit para Bonne dormir. nuit! Bonsoir! Boa nuit para dormir, eu lembrei. Bonsoir! Legal, Tudo legal. bem? Bem, faz tempo! Feliz Ano Novo! Verdade. Feliz ano novo, Sérgio. Prazer estar aqui com você, viu? Que bom que você está aqui. Olha, a gente montou tantos projetos em 2019 para a gente desenvolver em 2020 que não deram certo por conta da Não. pandemia. Mas Verdade. que bom que estamos aqui, né? Entrando na live. É a primeira de muitas, porque a bagagem que você tem, a gente vai fazer, né, uma carteirinha sua para voltar aqui mais, Ah, mais imagina. vezes. Espero que seja uma troca muito legal, Sérgio. Muito legal, muito bacana. Desde já agradeço, né, sua parceria. Para quem não sabe, gente, a gente já tem uma parceria aí das antigas, trabalhamos junto, e depois nós montamos um projeto que a gente ia desenvolver, a pandemia chegou, não deu certo, mas a gente está voltando com a live de hoje, para que nos próximos dias, quem sabe, a gente volta a retomar os nossos cursos aí, né? Os Projetos, projetos, isso mesmo. exatamente, os projetos. Dani, como todo mundo faz aqui no Entrevistando, a gente inicia sempre com uma apresentação. Então, se você puder começar a sua apresentação, eu sei que, não se preocupe, pode falar, inclusive, da sua trajetória lá fora, né? Por onde você andou, tudo e tal, e para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, e depois a gente vai iniciar o nosso bate-papo, tá bom? A partir daí, depois da sua apresentação. Por favor. Tá bem. Obrigada pela oportunidade de novo, Sérgio. É um prazer estar aqui. Eu sou a Daniele Brito, eu sou fonoaudióloga de formação. E eu fui primeiro professora. Minha mãe era professora primária e queria porque queria que eu fosse também. Então, a gente tinha no Brasil, Sérgio, uma formação antes de segundo grau para professor, chamava magistério. Então eu fiz isso no segundo grau e já comecei a trabalhar logo com 16 anos. Era auxiliar de classe em escola infantil. E aí comecei, mas me apaixonei depois pela fonoaudiologia, vendo a atuação de duas fonoaudiólogas trabalhando com surdos. E aí foi quando eu quis fazer fonoaudiologia e também era algo muito novo ainda no Brasil. A minha profissão é regulamentada no Brasil em 81. E eu fui fazer a faculdade em 94. Então era ainda muito recente. Eu acho que hoje a fonoaudiologia tem um papel melhor, mas a gente já teve assim uns desafios enormes, das pessoas acharem, até hoje tem lugar que acha que a gente só trabalha com gago, né? Acha que a gente trabalha só com a questão da comunicação ali do que está errado, da fala. Então, muitos desafios aí eu já enfrentei. E depois trabalho como fonoaudióloga já há 20 e poucos anos, já fiz muito tempo de consultório,
E hoje atuo mais na área domiciliar, hospitalar e no consultório também. E pessoalmente eu sou mãe da Liz e da Nina, duas pré-adolescentes, e sou esposa do Pablo, e a gente gosta muito, não sou campineira, sou paulistana, mas gosto muito aqui da região, a gente gosta muito de passear, de encontrar os amigos, e nesse tempo de pandemia tá bem difícil. Ah, tô vendo. Que legal. Dani, sabe, eu tô tentando fixar aqui o tema da nossa live, é que Não a tá conseguindo. tecnologia... Não tô, mas eu vou tentar fazer. Pessoal, eu vou contar uma história, para quem não sabe, quando eu vim ao Brasil, eu vim fazer fonoaudiologia. Isso mesmo. Uau! Nunca te contei essa história? Então, eu vou Não! contar aqui. Então, eu vim por um programa de graduação, de graduação chamado PECG, Programa de Estudante Convênio de Graduação. É Sei. uma troca que o Brasil tem com os países em desenvolvimento. E eu escolhi fazer biologia e fonoaudiologia, mas a minha vontade era dar seguimento com biologia, porque eu já tinha feito bioquímica no Congo. E aí, quando eu chego, fui selecionado para fazer fonoaudiologia na PUC Campinas. Quando eu Minha chego... casa. Exatamente. Quando eu chego na PUC em 2007, não abriu turma de fono. 2008, não tinha turma de fono, porque não completou o grupo. Sei. E aí me fizeram a pergunta, qual curso você gostaria de fazer? Eu falei, vou na enfermagem. Então eu caí de paraquedas na enfermagem, não estava nos planos, então eu seria fono. Ou seja, então deixa eu te contar. Exatamente. Minha mãe queria que eu prestasse alguma coisa na Unicamp. E eu queria ser fonoaudióloga, era a minha única opção. Eu me apaixonei pela fonoaudiologia e não queria mais nada. E minha mãe, não, você tem que prestar Unicamp. Só que quando eu fiz, não existia fonoaudiologia. Aí eu fui prestar enfermagem, mas não queria passar de jeito nenhum. Aí, graças a Deus, eu não passei, porque se eu passasse, ela não iria pagar o meu curso, porque aí eu passei na PUC. Então, olha que coincidência, né? Você Exatamente. quase foi fono e eu quase enfermeira. Já pensou? Que coisa louca? Que coisa, mas que bom, né? A gente está aqui fazendo essas trocas, né? A gente evoluindo, que legal. Pessoal, cumprimentando todo mundo que está entrando na live. Como eu sempre falo, o Entrevistando é um espaço aberto, de bate-papo. A ideia inicial é trazer interatividade. Aqui a gente está com pessoas assistindo da Espanha. A Fabiana está assistindo da Espanha. Eu estou vendo aí a Juliana entrando também. Tem pessoas de Araras, isso mesmo, gente, o português ainda... Perdão, tá? Então, pode encher a Dani de corações, tá? Tem gente de Campinas. Se por acaso eu esquecer de alguém, pode colocar um eu aí. Gente, quem tiver perguntas, tanto para Dani, para mim ou para o quadro, você pode colocar. Esse quadro ele é aberto, se você quiser também vir participar, trazer algum conteúdo, algum conhecimento, está aberto para qualquer pessoa. Ele acontece toda segunda, quarta. Hoje a gente está tendo segunda, quarta e quinta. E para vocês terem uma noção, a gente já está com a agenda fechada até maio. Então tem muita gente que vai passar por aqui. Provavelmente a Dani vai voltar em maio. Já vou, né, agendar com ela o retorno dela para maio, certo? Gente, vamos continuar aqui. Eu sei que a Dani tem um trabalho muito forte com cuidados paliativos, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como que isso iniciou, como que você iniciou com esse trabalho e o que seria cuidados paliativos? Para quem não sabe, né? Porque hoje em dia são terminologias muito usadas em nos ambientes hospitalares ou simplesmente em instituições de saúde. Mas pessoa que não tem essa vivência, talvez não saiba o que é cuidados paliativos, em que momento nós podemos falar de cuidados paliativos, quem trabalha com cuidados paliativos. Então, eu sei que você domina, você entende, se puder trazer um pouquinho esse conteúdo para nós, tá bom? Por favor, fique à vontade. Sim. Bem, cuidado paliativo é o cuidado de uma pessoa que enfrenta uma doença grave e é um cuidado especializado onde a gente olha para o sujeito como um ser integral. A gente não vai olhar só para a doença, não vai olhar só para o aspecto físico, mas o ideal é que a gente olhe para ele como um ser integral, com uma biografia, então com seu aspecto emocional, social, espiritual,
para além da questão física, né? E é um cuidado multidisciplinar, ele não é um cuidado onde a gente vai focar só no aspecto médico, só no aspecto físico. A gente vai entender, inclusive, quem é esse sujeito, quais os princípios e valores que ele tem para enfrentar um tratamento de uma doença. Porque quando você entende quem a pessoa é muito mais fácil você fazer uma proposta de tratamento que seja compatível com aquilo que a pessoa, que represente de fato a pessoa. E dando voz e vez para ela dizer até onde ela vai, pensando na qualidade de vida, né? Às vezes a gente não pensa tanto no tempo de vida que tem, a gente não quer estender o tempo de vida, mas a gente quer que a pessoa viva a vida dela com qualidade. Então isso é cuidado paliativo. E aí o Sérgio me pergunta assim, como é que eu comecei a estudar isso, né? Na verdade, eu me considero primeiro uma paciente paliativa. Antes, no ano de 2010, eu tive o diagnóstico de uma cardiopatia e foi antes de entrar na atenção hospitalar. Eu estava com um bebezinho de 3 meses e uma criança de 1 ano e meio e eu descobri que eu tinha a mesma doença que a minha mãe tinha. E a minha mãe tinha morrido com 46 anos, a minha avó com 54. Então, quando eu descobri aquilo, eu falei, pronto, já pensei no atestado já de óbito, né? Ah, meu Deus, quantos anos eu tenho para frente, eu vou morrer, essa doença. E aí eu comecei a estudar sobre a minha doença. E minha doença não tem cura, é uma cardiopatia que não tem cura. Eu nasci com ela e ela tem todo um agravamento que vai acontecendo. E aquilo para mim foi uma coisa que eu acho interessante, é que eu descobri que uma pessoa pode morrer de diagnóstico. Né? De você ter um diagnóstico, você coloca essa sentença para você e ali você... dependendo de como é que você direciona a sua vida, você acaba. Então, eu entrei no hospital com esse olhar já para as pessoas. E foi aí que eu comecei a buscar alternativas. Porque assim, a pessoa que me disse do meu diagnóstico, Sérgio, eu estava com um bebê, eu tinha ido para um... pra você ter noção, foi quando eu entrei no hospital, que nós trabalhamos juntos, e a médica do trabalho falou assim, seu eco, sua ausculta está um pouco ruim, vai fazer um eco. Mas eu acompanhei a vida inteira a questão cardiológica, eu sabia que eu tinha um sopro. E aí eu com o bebezinho esperando o laudo dele, mas eu queria ir embora, porque eu queria, sabe? Ele falou assim, olha, você tem essa doença, tal. Falou assim, de um jeito que ele me deixou sem chão. Não teve preparo algum na conversa. Uhum. E eu saí dali, eu não sabia para onde eu ia. Eu com um bebê de 3 meses, eu olhava para aquele bebê e falei, meu Deus, acho que esse bebê, eu não vou ver ele completar nem 10 anos, sabe assim? E então, aquilo tudo, eu falei, deve haver alguma forma de você comunicar melhor para as pessoas um diagnóstico. Eu estava com 32 anos, 33 anos, a pessoa me diz assim, olha... E eu assim, não, doutor, mas o que hoje tem para fazer? Da minha mãe foi muito grave. Não, hoje não tem nada. Continua não tendo nada. E aquilo para mim foi um choque, né? E eu descobri então nos cuidados paliativos essa outra abordagem. E um jeito de você conversar com a pessoa respeitando os tempos que as pessoas precisam, né? Nem sempre, porque você tem um diagnóstico para dar, a pessoa às vezes não está pronta. Não adianta você dizer tudo o que tem para dizer, né? Você tem que entender que momento a pessoa está e que passo ela está. Então é nesse sentido que eu entrei no mundo do cuidado paliativo. E desde que eu tenho certeza que através dessa sua experiência, você deve ter ajudado muitas pessoas a não passarem por esse tipo de situações, porque realmente é difícil, eu imagino, você não tinha nenhum preparo, você foi para uma consulta e de repente acabou tendo essa notícia, né, desta forma, e hoje você está aqui. E se você quiser contar mais algumas experiências que você teve em relação ao cuidado paliativo, fique à vontade, porque eu tenho outras perguntas em relação ao nosso tema de hoje, que é a comunicação mesmo, né? Se quiser, fique à vontade, que o microfone e a passarela é sua. Ah, muito legal. Em relação a essa questão de contar sobre o diagnóstico, né? Eu tenho algumas experiências interessantes, porque esse é um papel fundamentalmente do colega médico, né? De dizer o diagnóstico. A princípio, quando eu estava recém-formada, eu não entendia muito isso. Eu mesma queria dizer.
Mas a pessoa não quer ouvir do fonoaudiólogo qual é o diagnóstico que ele tem. Do fonoaudiólogo ele quer saber das questões relacionadas à comunicação, à deglutição. E então o colega médico é que precisa, a gente pode, enquanto equipe, Sérgio, ajudar, mas o profissional médico é que tem esse papel fundamental. Então eu ajudei alguns colegas nessa caminhada a fazer junto a comunicação, sabe? Vamos junto contar para essa pessoa o que ela tem. E foram experiências bacanas. Eu tive colegas que, por exemplo, a gente chega para falar e era um câncer, por exemplo. E aí o colega não conseguia falar a palavra câncer e ficava falando, você tem uma neoplasia. E aí no meio da conversa, assim, seu fulano, o senhor sabe o que é uma neoplasia? Ele... Aí eu assim... olhei pro colega e falei assim, o doutor vai poder te ajudar? Mas não saía a palavra câncer da boca dele. Quando a gente saiu do corte, ele falou, eu odeio falar essa palavra. E eu assim, então, mas essa palavra é o que ele compreende. Né? Então, assim, são questões, são detalhes dessa comunicação que a gente tem que fazer com o sujeito e de equilibrar a compreensão do outro com o que a gente quer dizer, sabe, Sérgio? Sim. Então eu tive algumas experiências interessantes nesse sentido de colaborar com os colegas. E como algumas pessoas sabem, eu tive a oportunidade de morar por 2 anos no Canadá. E nessa oportunidade eu me senti muito vulnerável na parte da comunicação, porque o inglês não é a minha língua materna. Então alguns vocabulários, alguns temas, especialmente quando eu tive que fazer a minha cirurgia, o vocabulário médico não era do meu domínio. Então quando eu tinha que ir para uma consulta, eu estudava antes de ir para a consulta, porque a primeira vez que eu fui para a consulta, eu não entendi quase nada, ela foi tão rápida. Quando eu ia começar a fazer as minhas perguntas, ela levantou e foi embora, a minha médica. Falei, isso não vai acontecer mais. Então eu estudava e aí tinha um papelzinho na mão com as minhas perguntas. A segunda vez que ela foi levantar, eu falei, pera um pouquinho, tem as minhas perguntas. E enquanto eu não terminava de bater a minha listinha, aí ela começou a me entender e ela falava, antes da gente terminar, o que mais você tem no seu papelzinho? Comunicação, isso. Mas isso, Sérgio, me ajudou, porque quando eu voltei para o Brasil, eu percebo essa diferença muito grande da linguagem, do linguajar que a gente tem como profissional, muito técnico, e aquilo que as pessoas de fato compreendem. Aquilo me deu um start, então eu entrava no quarto, às vezes o colega médico tinha acabado de sair, eu entrava, então, seu fulano, o senhor entendeu? Ele, não. Mas o colega acabou de sair, o senhor quer que eu chame ele de volta? Não, e todo constrangido, as pessoas ficam constrangidas diante do médico. E aí eu comecei a ajudar as pessoas a fazerem o que eu fazia. Escuta, faz o seguinte, faz uma lista de perguntas do que o senhor tem dúvida e não deixa o seu médico sair daqui enquanto não responder as suas perguntas. Então são estratégias, Sérgio, que eu me senti vulnerável, né? Eu não sei você deve ter essa experiência, né, da vulnerabilidade linguística. E no nosso país, que é um país tão grande, a gente tem isso também. Então, quando a gente fala de comunicação, é isso, é quebrar a barreira, é você conseguir equilibrar isso. Qual é a compreensão que o outro tem, né? E eu acho que esse é o maior desafio nosso. É um grande desafio. Falar em língua, meu Deus do céu, passei por cada um. Sobre a comunicação, eu apanhei tanto em relação à comunicação, nós, vocês vão lembrar, né, porque trabalhamos juntos muito tempo, uma das pessoas que me ajudou muito, por exemplo, no hospital, era o Dr. Davi Opalay. Porque o Davi, ele tem... o Opalay, se não me engano, o pai dele era senegalês e mãe brasileira, acho que vice-versa, alguma coisa assim. E o Davi é um cara muito calmo, tranquilo, falava um pouquinho de francês e ele tinha um inglês bom. Então, a minha dificuldade maior na comunicação era quando alguém vinha falar comigo, gente, isso é muito sério, parece brincadeira, mas eu sofri pra caramba. Alguém chegava, passava um caso pra mim. Eu demorava tempo para processar aquele caso, porque eu andava com dicionário de termos médicos na bolsa, eu tinha dicionário em francês, português, eu tinha dicionário só para português, então eu me recolhia às vezes, é sério. Aí eu ia naquela sala, não se vai lembrar, na clínica médica, onde tinha uma sala do lado da sala da equipe médica, do descanso, tinha uma sala vazia.
Eu sempre me Sim. trancava lá com a minha mochila, eu abria para tentar traduzir. Aí eu voltava, passava o caso, mas graças a Deus, hoje eu consigo ter essa facilidade, entre aspas, de ter essa comunicação, entre aspas, efetiva com vocês. Mas não foi fácil, não. Eu sei que você passou Sim. e hoje realmente a gente está indo. Ô, Dani, eu sei que você tem um trabalho muito forte com a comunicação, tá? Antes de fazer a próxima pergunta, pessoal, vocês estão chegando, vocês estão no quadro entrevistando, a gente está recebendo a Dani Brito. Tem uma história muito bacana que ela vai trazer aqui a questão da comunicação entre a equipe médica, a equipe é multi, o paciente e familiares. Se você que está aqui quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu vou fazer uma pergunta antes da comunicação, talvez para a pessoa esclarecer um pouco. A fonoaudiologia trabalha em quais áreas especificamente? Por quê? Às vezes as pessoas pensam que só uma questão ligada diretamente à comunicação. Tem alguns outros links que a fono entra diretamente, tem alguns outros cuidados que vocês atuam diretamente, que as pessoas não sabem, mas podem talvez buscar conhecer ou procurar conhecer hoje. Olha, a fonoaudiologia tradicionalmente trata dos distúrbios da comunicação. Então, assim, vamos dizer, uma troca, tradicionalmente, né? Trocas na fala, quando, de criança, por exemplo, ou de um adulto, uma gagueira, toda a imprecisão articulatória que se tem, fora do Brasil e agora está um pouco mais forte aqui, a gente tem um trabalho com sotaque de estrangeiros, né? Porque a gente aprende a questão da linguística, é bem interessante. Então, é uma área da fonoaudiologia bastante conhecida. E aí a gente, no Brasil, a gente atua também com a parte da audiologia, que fora do Brasil é uma separada. Aqui a gente estuda, eu, por exemplo, já me afastei dessa área há muito tempo, não faço mais exames de audição, aparelhos auditivos, essa parte de implante coclear. Gostava, estudei, mas já me afastei, porque quem estuda isso acaba sendo bem diferente. E aí as outras atuações da área educacional, a gente tem da saúde, específico da saúde mental, nós temos a questão da disfagia, que é a parte mais hospitalar, ou nas ILPIs, nas home cares. E a gente tem hoje uma parte bastante forte da neuro também, que é a reabilitação das afasias, dos distúrbios ligados à parte neurológica. Então nós temos aí, é uma área bastante ampla. E aí a gente vai se especializando à medida que você vai gostando de alguma área ou oportunidade que você vai tendo. Que legal, que bacana. Agora entrar na parte da comunicação. O que seria uma boa comunicação, Dani? Você tem um trabalho muito lindo na comunicação. O que seria uma boa comunicação efetiva? A comunicação efetiva é aquela onde você tem clareza da mensagem que você precisa passar, você percebe quem é o seu interlocutor ou quem são os seus interlocutores e encontra uma forma de se conectar a ele para você fazer uma troca, né? Antigamente dizia essa coisa muito assim, eu digo para você, é só uma via de que eu estou dizendo. Não, a comunicação é realmente uma troca, onde nós estamos aqui juntos, mas eu estou percebendo pelo seu olhar, se você está entendendo, pela tua expressão facial. A gente vai analisar outros aspectos além da fala propriamente dita, para que essa nossa interação se faça de forma mais clara. Então é uma comunicação clara, onde eu consigo me expressar integralmente e eu permito que você faça o mesmo. Não é um movimento meu, onde eu digo tudo e você não diz nada. Né? Hoje em dia, especialmente eu tenho filhas adolescentes. Os adolescentes hoje parece que eles perderam a capacidade de escutar. É tão engraçado. Eles sentam numa mesa. Esses dias tinha 6 meninas aqui em casa. Meio que cada uma estava falando uma coisa e todas falando ao mesmo tempo, ninguém estava se ouvindo. Eu falei, meu senhor. Falei, galera, alguém está entendendo alguém aí? Tipo A assim, parece mutação, né? uma necessidade de falar, mas não tem escuta. E eu acho que o fundamental da boa comunicação é, de fato, você compreender o outro e fazer essa leitura
a escuta de quem é o outro, para você de fato se conectar a ele. Que Essa é a legal, boa que bacana. comunicação. Show, show, show. E eu ia fazer outra pergunta, mas você já respondeu a pergunta se tinha pilares, né, de uma boa comunicação, se teria alguns pilares de uma boa comunicação. Tem, eu até anotei algumas aqui. Então, essa Legal. escuta ativa, né, Isso. essa escuta, esse é o processo, é essa análise da situação, né, você conseguir fazer a leitura, porque assim, eu vou dizer, vamos supor que eu tenho que fazer um comunicado da vacina do Covid, tá? E eu tenho que fazer esse comunicado para um grupo de pais, para os alunos e para os funcionários de uma escola. Vamos colocar aí 3 públicos. Eu preciso, como uma boa comunicadora, entender primeiro que públicos são esses e para eu adequar a forma de dizer. Né? Não é a mesma comunicação para todos, isso que eu acho que as pessoas precisam entender. Né? Se você não entender para quem que você está dizendo, que forma que ele se comunica, isso não vai ser efetivo. Né? Então a escuta, a empatia, que é a coisa de você olhar para o outro, entender que pé que ele está. A minha mãe sempre dizia assim, Sérgio, que era pra gente, faz pro outro o que você gostaria que faça pra você. A empatia vai um pouquinho além. É você fazer pro outro o que ele realmente quer, o que ele espera, que às vezes não é o que você naturalmente faria, sabe? Então, é você elevar um pouquinho, que essa é a empatia. Outra questão é você ser objetivo naquilo que você vai falar, assertivo, clareza do conteúdo, domínio desse conteúdo, o respeito pelo tempo que o outro tem, porque às vezes o outro tem 2 minutos para te ouvir e você preparou 20 minutos. Tipo, não vai rolar, né? Alguma coisa vai se desconectar aí. E essa questão da conexão mesmo que você faz com o outro. E o que ele está pronto para ouvir. Aí, na área da saúde a gente fala que é a verdade tolerável. O que é tolerável? O que ele tolera ouvir de você e não. Então esses são alguns pilares. Que legal. Pessoal, você tem alguma pergunta? Pode fazer perguntas. Ou se você não tiver pergunta, pode largar o dedo no coração, encher os corações aqui da nossa live, clicar no aviãozinho, mandar para as pessoas. Outra coisa, o quadro entrevistado está aberto para qualquer pessoa que quiser vir para cá, compartilhar conhecimento, porque a gente vai aprendendo com todo mundo que está interagindo com a gente, ok? E se você quer também anunciar algum projeto, algum trabalho, talento, pode vir para cá, que a gente coloca você na agenda para você vir conversar com a gente. Outra coisa, gente, se você está gostando neste momento deste quadro, pode colocar eu para a gente ir interagindo. E também, se você quiser anunciar, demonstrar algum talento, trabalha com patisserie, bolo, gente, bolo de cenoura eu amo. Você pode trazer que eu faço a degustação ao vivo e eu mostro o seu talento aqui para todo mundo. Ok, dizendo isso, Dani, como que nós podemos organizar uma boa comunicação entre a equipe de saúde? Porque eu sei, a gente sabe das dificuldades, né, que nós encontramos, nós que atuamos na área da saúde. Para quem não sabe, eu sou enfermeiro, como eu disse lá no começo, eu ia ser fono, eu sou enfermeiro hoje, e nós sabemos das dificuldades que nós temos, mas como que nós podemos organizar esta questão da comunicação, entre uma boa comunicação entre os profissionais da saúde? Olha, como a gente vive, profissional da saúde vive sempre numa correria muito grande. A gente trabalhou num contexto hospitalar, né? Mas vamos supor que seja num atendimento domiciliar, mais multiprofissional. O fundamental é que a gente reserve um tempo para estar juntos, que seja para fazer uma reunião de equipe, de troca, a gente vai discutir casos, né? Então a gente vai depende. Eu trabalho hoje num lugar onde todos os dias a gente reserva 1 horinha para passar todos os leitos da UTI. A equipe toda, quem está ali, vai passando. Então, essa é uma forma de você abrir um espaço de comunicação. Porque se você não abre esse espaço, existem os outros que acaba sendo não tão multidisciplinar, né? Porque é óbvio, hoje a gente tem o WhatsApp do colega, então, além desse espaço maior, mais ampliado, a gente ainda tem os outros. Mas, fundamentalmente, se você quer melhorar a comunicação da sua equipe, você precisa reservar tempo para conversar. E que essa conversa você abra para que o outro tenha voz, né? Vez e voz.
Porque muitos lugares diz que é multidisciplinar e você vê só o colega médico falando, só o colega médico é que pode, tem mais força no que ele diz. Então isso é fundamental, você de fato abrir o espaço e respeitar o outro, o lugar de fala do outro. Eu acho que isso é fundamental, Sérgio. Que legal. E aí, quando a gente for falar da questão da comunicação entre a equipe e a família, é algo particularmente, é a pergunta que eu estou fazendo, mas eu prezo muito isso, porque eu sempre oriento as minhas equipes, né, por onde trabalhei, passei. Pessoal, antes de você passar qualquer informação no telefone para um familiar, tome cuidado. Se certifique, primeiro, se você tem essa autorização. Porque eu lembro de um caso, uma situação que aconteceu, onde uma familiar ligou numa unidade de UTI. Ah, queria saber como está minha mãe. Ela tinha o telefone direto da unidade. E a colega que pegou, assim, sem pensar, muito falar, nossa, ela tá bem, pentei o cabelo dela, ela estava sorrindo. Ela falou, ah, que bom, eu vou visitá-la. O horário de visita era 5 horas. Quando ela chega na porta, o que aconteceu? Você vai ter que aguardar. A mãe dela já estava onde? No necrotério. Porque depois da conversa, exatamente, depois da conversa, a mãe teve uma complicação, precisou entubar e acabou indo a óbito. Então, imagine a situação, porque a moça chegou e falou, eu conversei com fulano, fulano me disse que a minha mãe estava bem. E realmente, quando a gente foi buscar a história, a gente encontrou que realmente tinha uma ligação. Ela tinha dado essa resposta, realmente tinha penteado o cabelo da mãe, tudo isso era verídico. Mas, então, a questão da comunicação, então, por isso que eu estou perguntando, como que nós podemos organizar como profissionais da saúde, ou até quando a gente está do lado do familiar? Porque muita gente que vai assistir, o que está assistindo, pode ter um ente querido agora internado no hospital, o que ele precisa conhecer, saber quais são os seus direitos, como que pode chegar a manter uma boa relação na questão da comunicação, né, entre equipe e família. Se você puder falar quando a gente está... por favor. Pode falar. Quando a gente está no momento normal e na pandemia, porque são duas coisas diferentes, a gente tem dois vínculos diferentes. Por favor. Sim. Quando você diz isso, o que vem na minha mente foram os milhares de erros que a gente já fez, né, que eu já participei, onde as famílias, às vezes, elas estão tão desesperadas por notícia que liga o filho, a esposa, a sobrinha, sabe assim, a hora que você vê, tem 4, 5 pessoas requerendo notícias a respeito de uma pessoa. E isso era um erro muito comum que a gente fazia, a gente respondia para todos. Hoje, até porque para uma forma de você facilitar a vida e você canalizar em uma comunicação mais coesa, a gente pede para a família dizer para quem é que a gente vai fazer a comunicação, né? E a gente também elege alguém da equipe que vai ser esse interlocutor. Como a gente não tem disponível o tempo todo mundo, então a gente reveza entre a gente quem é o interlocutor. Nessa situação de pandemia hoje, quem tem sido esse comunicador, esse interlocutor da equipe nossa tem sido o médico, que é por telefone. E não faz muito sentido quando a gente liga, porque eles começam a perguntar questões clínicas que a gente às vezes não sabe dizer. Então, acabou concentrando no papel do médico, né? Mas numa situação normal, fora da pandemia, onde a gente podia ver as pessoas, não precisava necessariamente ser o médico. A gente dividia essa tarefa, sabe? Mas a gente concentrava sempre em uma pessoa, para evitar. Eu já vi muitas situações assim, a gente fazia um combinado, teve uma vez muito específico, um combinado com a esposa do cara, do paciente. E a mãe dele é que vinha à noite. E aí a mãe tumultuava tudo, a esposa combinava de um jeito, a mãe vinha, dizia outro, e aí a equipe começou a ficar bagunçada, ninguém sabia mais nada. Então, assim, eu acho que fundamentalmente eleger essa pessoa e fazer a família entender por que nós estamos fazendo isso, né?
E segundo, de fato, abrir esse espaço de comunicação. Todo mundo tem o direito. Esses tempos de pandemia têm sido muito difíceis. Hoje mesmo vivi uma situação onde o senhorzinho previamente estava passando por um tratamento oncológico e entrou com suspeita de Covid e acabou que estava falecendo na UTI e a família não tem acesso mais. Então, hoje, mais do que nunca, a gente conta com o apoio dos nossos colegas psicólogos que vão... Porque, assim, puxa, é muito difícil é muito duro você não poder se despedir do seu ente querido. Que o exame dele ainda estava, assim, não sabia se ele de fato estava com Covid, então a gente não pode expor a família, sabe? Mas é uma situação muito delicada, pensa. E Não. porque aquela pessoa ia morrer sozinho. Ele não vai ter acesso à família naquele momento, sabe? Então eu acho que hoje a gente tem vivido um momento bem triste com a pandemia nesse sentido. E aí a gente conta com a equipe mesmo, com a empatia, com a colaboração da equipe, para que essas pessoas façam essa passagem de uma forma menos sofrida, né? Legal. Pessoal, você que está aí assistindo, uma coisa muito importante. Segunda-feira eu vou receber uma outra fonoaudióloga aqui, que se chama Nath Fagotti. Ela vai falar sobre cuidado de fonoaudióloga em atenção a domicílio, ok? Em domicílio. Por quê? A gente tem trazido vários profissionais aqui, tá? Profissionais da área da saúde, de outras áreas, para poder trazer conteúdos. Então você é o nosso convidado. E na quarta-feira a gente vai receber a Liliane Faicari, que é profissional, que é nutricionista, mas atua com desenvolvimento humano. Ela vai trazer o tema Por que você esquece de tomar seu remédio? Acho que todo mundo, em algum momento, já esqueceu de tomar um remédio. Gente, é uma live imperdível, tá bom? Você que está curtindo a live, pode colocar eu e lançar uns corações para Dani. Dani, vou aproveitar para ler os comentários aqui, enquanto você toma uma água, respira um pouquinho, antes de eu dar seguimento aqui com algumas perguntas. Vamos lá. Aqui eu vi que a Fabiana, lá da Espanha, ela fez um comentário em relação às dicas que você deu, né? De escrever todas as perguntas que vai fazer. Ela colocou, fiz isso no meu pré-natal, levava a lista para fazer as perguntas, porque o médico era tão rápido que esquecia o que tinha que perguntar. Então, ela fez isso, acho que isso funciona, é muito bom. E eu vou adotar essa dica, vou começar a escrever livros e livros, começar a fazer isso também. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. A Alexandra Carline, Alexandra Cristina Cruz, colocou, tenho muita saudade de você, Dani, querida. Aê, vamos lá. Vamos ver. A Marcele está aqui assistindo a nossa live. E a Alexandra colocou agora, fonos lindas, Nath e Dani, amo vocês. Então, Marcela, a gente está aqui no quadro Entrevistando, assistindo todas as lives desde o começo. A gente está chegando aqui no 20º quadro do Entrevistando. Olha, você vai ser a primeira pessoa, Marcela, a ganhar uma camiseta do Entrevistando, viu? Então, quando a gente lança... É verdade, você vai ganhar a camiseta do Entrevistando. Eu prometo e eu vou lançar, eu vou encaminhar ela para você. Beleza? Dani, vamos lá. Vamos lá. Você tem alguma história que você pode contar para a gente que resultou em algo positivo, falando da comunicação entre a equipe, todas as equipes que você já atuou, e com um familiar, com um paciente? Algo que você possa compartilhar aqui conosco? Eu fiquei pensando, eu tenho duas experiências, eu vou contar uma delas, uma mais recente. No atendimento domiciliar, às vezes eu brinco que eu sou a equipe, né, Sérgio? Porque diferente de um ambiente hospitalar que você topa com um colega o tempo todo, no atendimento domiciliar não, eu tô ali, eu até sei que tem um fisioterapeuta, mas eu não encontro, eu sei do médico, então o meu desafio é muito grande. E nesse sentido eu tratei de uma pessoa que tinha um câncer, uma neoplasia que era de parótida e aquilo foi crescendo de uma forma e o médico desse sujeito continuava ofertando os tratamentos para ele de químio, de rádio e não dizia sobre o prognóstico. E aquilo começou, e eu ia toda semana. E só que a gente foi fotografando, ele pediu. Eu fiz a primeira fotografia e depois nós fomos fazendo outra. E aquilo só foi crescendo. E eu falei, meu Deus,
esse médico precisa falar, porque a quimioterapia estava fazendo tão mal que já estava na hora de repensar o que vinha para frente, né? E aí eu tive que conversar com esse colega médico. E é uma abordagem sempre muito delicada, né, Sérgio? Especialmente quando você não conhece a pessoa. Quando você não é o colega que cruza toda semana. Então, aí fica aquela coisa, quem é essa fono que está me perguntando, questionando? E como eu não tive uma boa recepção desse colega, eu comecei a empoderar esse paciente. Tem um aplicativo que chama Minhas Vontades, eu não sei se você já conheceu, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Geronto. É bem bonitinho e ele ajuda você a dizer o que você vai pensar, o que você gostaria de cuidados de saúde caso você tenha uma doença grave. É pra gente fazer enquanto a gente está são, enquanto você está bem. Mas naquele momento eu não tinha muito como, e eu ofereci essa ferramenta para a família, não foi só para o paciente não. E eles começaram, e nós começamos a fazer juntos. E eu falei, você vai precisar, eu tentei falar com o seu médico, mas ele não me respondeu assim exatamente. Você vai precisar perguntar você para ele. Ah, mas ele não me responde também. Eu falei, não, vocês dois vão escrever e vocês não vão sair de lá enquanto vocês não tiverem. Então foi um processo, Sérgio, de meses, assim, não é uma coisa rápida, mas foi muito bacana, porque chegou um dia onde ele pegou esse médico, não foi da primeira, não foi da segunda, não foi da terceira, acho que foi da quinta vez que ele foi com essa intenção de fato ter uma conversa clara, mas ele conseguiu, e aí ele disse, então, olha, doutor, eu tenho as fotos dos últimos meses, eu queria te mandar, e ele mandou para o médico dele as fotos que a gente tinha. E o médico disse, eu não tinha noção de quão rápido tinha sido essa evolução. Olha que coisa interessante. E ele pôde se colocar e falou, a partir de agora eu não quero mais fazer o tratamento. E foi quando ele se abriu um pouco mais para a abordagem de cuidados paliativos. No cuidado paliativo tem uma coisa interessante que fala você resolver seus problemas não resolvidos, né? Suas questões não resolvidas. E ele conseguiu, e numa das últimas sessões ele falou assim, olha, eu não tenho mais nada pendente, está tudo limpo na minha vida. Então foi uma coisa muito bacana, que eu consegui levar essa família a esse empoderamento de se colocar diante de um tratamento, sabe? Foi uma experiência recente muito rica, assim. E o colega médico, nem sempre a gente consegue, especialmente num contexto privado. Eu acho que quando a gente está num hospital é mais tranquilo, porque você está junto, mas num contexto privado, onde cada um faz um trabalho, é mais difícil. Legal. Né? Parabéns, Dani, parabéns. A gente conhece o seu trabalho de perto, acho que quem está assistindo, quem não conhece, vocês terão oportunidade de conhecer, talvez ler um pouquinho seus artigos, que eu vou entrar nisso agora, fale um pouquinho do seu mestrado, fale um pouquinho do seu doutorado, se você puder começar com o mestrado, depois chegar no doutorado, como que foi essa trajetória? Eu lembro quando a gente conversou há um tempo atrás, eu estava quase iniciando o doutorado também, estava concluindo, né, para fazer as provas e tudo, mas eu dei uma travada. Olha, se você me perguntar como é que eu entrei nisso, eu disser, de verdade, eu não sei. Não é que eu não sei, é que assim, eu gosto muito de estudar. Mas é um processo muito difícil pra gente que continua trabalhando. Eu tenho filhos adolescentes, tenho a minha casa e tal, então é uma coisa louca, de verdade. O mestrado, eu quis fazer um mestrado profissional, eu não me sentia muito da área acadêmica, e eu fiz um mestrado profissional chamado Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, que tem na Unicamp. Amei. Na época eu ainda estava trabalhando no hospital público, e aí a proposta do mestrado era você fazer um projeto de pesquisa que tivesse bem o cunho prático. E na época eu fiz um projeto específico de comunicação, mas eu tranquei o meu mestrado e fui para o Canadá. Foi bem nessa época. E quando eu voltei lá, eu tive um monte de oportunidade bacana, de conhecer muitas coisas. E quando eu voltei, já não fazia mais sentido aquele meu projeto original. Aí eu tive que mudar e eu fiz um levantamento, então, das políticas que tinham a ver com cuidado paliativo até a época. Eu acho que eu terminei no fim de 2017 ou 2018. 17. Então foi bem bacana, um levantamento das políticas que existiam ali, eu apontava algumas lacunas.
como, por exemplo, ter uma rede de atenção em cuidado paliativo. A gente tem algumas leis bem bonitinhas hoje, mas na prática não funcionam, sabe? E aí no doutorado eu não ia estudar cuidado paliativo, eu ia estudar afasias, que é o que eu gosto, né? Também. Estava um pouco cansada do assunto e eu falei, não vou. Mas depois é um tema que também me atrai tanto que eu acabei voltando para o assunto. E o que eu estou estudando agora chama Ferramenta de Apoio à Decisão, que tem tudo a ver com comunicação. Já posso ir entrando no assunto do doutorado já? Fique à vontade, a passarela e o microfone, né, é todo seu. E aí, no doutorado, eu estou estudando essa ferramenta de apoio à decisão, que diferente de um material educativo, nós estamos montando essa ferramenta. No Brasil, a gente não tem ainda nenhuma. A ferramenta tem algumas, mas não no assunto que eu estou fazendo. A ferramenta de apoio à decisão é quando você apresenta, quando você está diante de alguma situação delicada. Então, nós estamos falando quando que você vai usar a alimentação artificial. Quando se usa? Essa é a pergunta. E aí a gente apresenta quais os prós e os contras de se usar e que alternativas você tem quando você está diante dessa situação. Essa ferramenta de apoio à decisão, diferente de um material educativo, é porque você faz o sujeito olhar para si, os seus princípios e valores. Essa é a diferença. Um material educativo, você não fala de valor e princípio. E você não leva a pessoa a tomar uma decisão. Esse não, você tem que relevar os princípios e valores, saber mostrar para ele que ele é um ser singular e que ao final ele precisa tomar uma decisão. Então essa é a construção que a gente está fazendo. É como se fosse uma cartilha, mas que vai encaminhando a pessoa nesse sentido. Eu estou na metade. Esse ano eu tenho que qualificar e ano que vem eu tenho que defender. Que chique, olha só, que legal. Já defesa, que bacana. Eu, quando eu fiquei de mandar o projeto, ainda estou nessa fase de mandar, na verdade, um pré-projeto. A Alexandra colocou aqui, eu lembro de perto do seu mestrado, você me convenceu a fazer também. A Alexandra também fez o mestrado. É contagioso, né, Ale? É contagioso. Mas porque é gostoso mesmo, né? Quando você tem uma pergunta, a minha questão do doutorado agora, por exemplo, é porque eu vi muitas pessoas, Sérgio, que na sua última semana de vida ganham uma sonda nasointeral e não tem sentido nenhum. Então, assim, é você pensar qual é o sentido de você receber uma alimentação artificial. Ela é uma ponte para você alcançar alguma coisa, ou ela é simplesmente algo que, vamos fazer porque a gente não encontra mais solução alguma. E isso me angustiava muito, porque eles chamavam a gente fono para avaliar. Escuta, essa pessoa pode comer por boca? E muitas vezes não consegue. E eu falava, olha, não está seguro comer por boca, então passa a sonda. E no dia seguinte, às vezes a pessoa morria, ou daqui 2 horas a pessoa morria. Eu comecei a repensar, falei, puxa, alguma coisa está errada. E foi quando eu comecei a falar, não, vamos ver o que a literatura fala. E hoje em dia a gente tem muitos... a gente pode se embasar em literatura que diz, olha, quando a pessoa está se preparando para o seu desfecho, né? Quando esse corpo está se preparando para o desfecho, ele vai comer menos, porque até um fator protetivo que ele tem, para não ter edema, para não ficar cheio de secreção, e a própria inanição, né, do final de vida, ela é protetiva inclusive para dor. A pessoa começa de fato a se desligar. E isso é natural que o corpo da gente faz. Então, ensinar as pessoas nesse sentido é uma coisa que eu fico muito feliz. Então, o resultado final desse projeto, que vai ser essa cartilha, que vai estar disponível, vai ser algo que eu vou ficar muito feliz. Pode trazer aqui, a gente vai divulgar no Entrevistando. Farei questão de divulgar essa cartilha aqui no Entrevistando. Dani, nós temos 9 minutos para fechar a live. Eu sei que você tem muita coisa para fazer. Eu tenho aqui algumas perguntas rápidas para te fazer. Gente, vocês estão vendo que o tempo todo eu estou olhando para baixo, porque sempre que eu recebo um convidado, eu escrevo perguntas aqui para eu ler. Porque senão fica, né? Eu sempre monto um script para eu acompanhar, né? Daquilo que eu acho que algumas perguntas eu recebo das pessoas quando eu anuncio a live, e outras eu monto mesmo para poder coordenar bem a live. Lembrando que
Segunda-feira eu vou receber a Nath Fagotti, que vai falar sobre a atuação de fono a domicílio. E a gente vai receber na quarta-feira uma nutricionista chamada Liliane Faicari, que vai falar sobre por que você esquece de tomar seu remédio. Você já tomou seu remédio hoje, falando nisso? Então, você que está assistindo a live, pode checar lá se você fez seu papel direitinho. Você tem alguma experiência bacana que você teve fora do Brasil? Que puder nos contar? São 3 perguntas que eu tenho aqui, ó. Experiência bacana. Qual conselho você daria para os profissionais da saúde em relação à comunicação, ao assunto comunicação? E a última eu vou guardar. Vou guardar para fazer no finalzinho quando você terminar de falar. Então, agora o que eu aprendi fora do Brasil? Eu aprendi a ser mais protagonista. Lá fora as pessoas... Aqui eu acho que a pessoa, quando ela se torna paciente, ela fica muito à mercê do que o médico dela vai dizer. Ela parece que ela não tem mais... Ela esquece da sua história e até de uma forma cega. Tem pessoas que acreditam cegamente no... Não é que não é para acreditar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você está diante de uma doença, ou de uma questão de saúde grave, ou de uma questão de saúde delicada, você precisa ter o seu protagonismo, né? Dizer, olha, eu continuo sendo eu, apesar dessa doença. E isso eu vivi lá muito, né? Eu fui estudar, para quem não sabe, eu fui estudar e eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca, que estava completamente fora... Não tinha sido planejada. Então eu aprendi lá a ser protagonista, a me colocar diante de uma situação. E é isso que hoje eu estimulo nas pessoas com quem eu convivo, né? Dos pacientes com quem eu convivo, e ajudo os meus colegas médicos e qualquer que seja a profissão, a respeitar isso do outro, né? Porque às vezes fala assim, esse aí, nossa, reclama muito. Esse aí fala demais, esse aí tá sempre... A gente usa uma frase, tipo, que é reclamão, que eu esqueci. É uma pessoa poliqueixoso? Poliqueixoso, esse aí é poliqueixoso. Nossa, eu falei, nossa, você não seria, né? Aí às vezes eu falo, escuta, você nessa situação, você ficaria de boa, né? Então, assim, é realmente tentar se colocar no lugar do outro e tirar... E a segunda pergunta sua é que conselho eu dou? Você daria para os profissionais da saúde? Uhum. Primeiro é ouvir mais e tentar se colocar na perspectiva do outro, seja esse outro o seu colega de trabalho, seja o seu paciente, né? Você de fato tentar entender de que lugar de fala ele tá dizendo. E muitas vezes a gente consegue compreender coisas que você não conseguia antes, quando você faz esse deslocamento para o lugar dele, né? E sem julgamentos. Eu acho que os julgamentos que a gente faz na área da saúde, mas esse aí tá vendo, seu fulano tá assim sofrendo, mas também seu fulano fumou a vida inteira, você quer o quê? Que julgamento é esse que a gente faz, Sérgio? Tá errado. É verdade. Né? Isso a gente não ajuda nada, a gente só piora a situação da pessoa, não é? Você sabe que eu penso que um dia eu vou fazer uma live, talvez ao contrário, para eu responder algumas perguntas das experiências que eu vivo em relação ao cuidado em saúde mental. Porque eu trabalho com a saúde mental faz 7, 8 anos, então eu aprendi muita coisa e a saúde mental muda a nossa forma de ver a vida, ela muda a nossa forma de enxergar a vida. Porque quando você tem esse contato com os pacientes, que às vezes as pessoas, só de saber que a pessoa tem algum problema mental, faz algum tratamento, as pessoas muitas das vezes têm um preconceito de se aproximar, ou simplesmente tem aquela questão negativa, mas por conviver com essas pessoas, você aprende muita coisa. Então, onde eu gostaria... talvez fazer vou tentar programar isso. Olha, eu posso ser a sua entrevistadora. Fechou. Então, justamente, isso é sobre comunicação, Sérgio. Quando você põe o pressuposto de que o outro é menor, que ele é inferior, você entra numa relação de comunicação que já está fadada a não ser boa. Porque você já entra num patamar como se você fosse superior a ela, entende? Então, meu convite para as pessoas, de uma forma geral, é se despir desses preconceitos que a gente tem.
E eu queria dar 2 dicas, 3 de coisas Show. que me ajudaram muito. O primeiro deles é o Comunicação de Má Notícias. É um livro, você acha na internet o PDF, chama Comunicação de Má Notícias, do INCA. Bem legal. Depois, se você quiser, eu mando para você. Isso, se puder me mandar, eu posto aqui. Mando, Comunicação de Más Notícias. Foi o primeiro material que eu vi e ele é completinho. O segundo é Comunicação Não Violenta. Também tem pilares de como é que você entra numa comunicação. Isso é bem legal, porque foi escrito, e grandes pessoas que são diplomatas, que precisam resolver crises, são pessoas que se baseiam nessa comunicação não violenta, tá? E o terceiro, que a gente tem no Brasil, existe hoje o Instituto Brasileiro de Comunicação em Saúde. Oferece cursos gratuitos, eu fiz um recentemente online, muito interessante. Então busquem, hoje tem muita informação. Quando eu comecei só tinha inglês, Sérgio. Hoje já tem muita coisa em português. Então quer se especializar, quer ser um melhor comunicador? Estude, tem opção. Que legal. Dani, a gente está chegando ao fim da nossa live. Suas últimas considerações, por favor. E já lembrando, pessoal, você que está aqui, a Dani vai voltar em maio, tá bom? Em maio, com certeza que tem espaço em maio. E essa live que eu vou ser entrevistado também, a gente vai planejar. Eu gostaria muito que ela... A Alexandra também colocou aí, te entrevisto. Tranquilo também. Então a gente monta Pronto. 2 lives. Uma com a Dani, uma com a Alexandra. E a gente sempre... Eu já estou suando aqui de ser entrevistado. Estou acostumado a entrevistar as pessoas. Olá! Você viu? Por favor, suas últimas considerações, o que você pode falar e mandar abraço, beijo para quem você quiser. Fique à vontade. Olha, eu quero agradecer, Sérgio, essa oportunidade de falar de um tema que é tão bacana, que eu gosto tanto, que é a comunicação. E o meu desejo é que nós sejamos melhores comunicadores, não só profissionais, bons comunicadores, mas na vida, porque isso facilita, né, no nosso relacionamento em casa, é a clareza. Eu acho que a clareza das nossas intenções e fazer o que a gente quer dizer. E não ter vergonha de dizer, você não me compreendeu? Então deixa eu dizer de novo, deixa eu tentar melhorar. Né? Porque a fala tem isso, tem as correções que você pode fazer, mas se coloque no lugar de que isso é uma construção e que a gente não sabe tudo, a gente tem muito que aprender com o outro. Quero agradecer todo esse pessoal que está aí, em especial a Alexandra, minha querida chefe do coração, Ale, vai sempre ser, viu? A gente teve uma amizade, assim, uma parceria muito grande de trabalho, e hoje, infelizmente, a gente não trabalha mais junto, mas a gente tem esse carinho muito grande. Que legal! Obrigada, Sérgio. Sérgio também, foi uma pérola e poder ter trabalhado com você, viu, Sérgio? Dani, muito obrigado pela parceria que se construiu lá atrás, que a gente continua aqui junto, agora foi entrevistando com os nossos projetos que a gente depois vai dar seguimento. Agradeço muito, você enriqueceu cada vez ainda mais aqui o nosso quadro entrevistando. Pessoal, você que curtiu, coloca aí eu, se você quer que a Dani volte, pode colocar eu. Em maio, com certeza ela vai voltar com outro assunto, mas antes de maio a gente vai fazer um outro entrevistando, desta vez eu vou estar do outro lado. Vou estar do outro lado, tá bom? O meu som acabou, eu não ouço mais você, mas eu tô fazendo leitura labial. Ah, ok, tá, você é especialista, né? Pô, com certeza fazendo a leitura labial. Pessoal, muito obrigado a todos. Como eu falo sempre, eu inicio o quadro entrevistando com música, eu fecho o entrevistando com música, então eu coloco exceção para poder fechar, agradecer a Dani, muito obrigado a todos que acompanharam. Vocês que vão assistir a live posteriormente, pode curtir, compartilhar com milhares de pessoas para que as pessoas possam aprender sobre os cuidados paliativos. E a Dani vai voltar com muito mais assunto aqui no quadro Entrevistando. Gratidão a todos. Professor Sérgio agradece. Segunda-feira, sem falta, 19 horas, Nath Fagotti estará aqui com a gente no Entrevistando. Dani, muito obrigado. Sucesso. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Tchau, gente. Até. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.